Oiê, bom dia! Tudo bem, turma? Tudo bem, sétimo ano? Tudo certo? A professora Daiane está aqui com vocês hoje para nós falarmos sobre os exercícios que ela deixou de tarefa na última aula, tá? Que foram a partir ali do exercício 9, na página 40, né? Então, até a página anterior, até a página 39, a professora já fez com vocês, já colocou a resolução aí em alguns vídeos nesta semana, né? Alguns nós fizemos juntos nas aulas ao vivo. E o número 9, então, aqui nós vamos resolver agora aqui, tá? Então, aqui na página 40, no exercício número 9, que nos diz o seguinte: uma sorveteria pratica os seguintes valores para sorvetes, com 1, 2 ou 3 bolas, né? E aí temos ali na ilustração que o sorvete com uma bola custa R$ 4,80, 2 bolas R$ 8,80, 3 bolas R$ 12,80, né? E aí as questõezinhas aqui para nós. Letra A. Analise os preços, escreva o que pode ser observado em relação ao custo por bola. Então, vocês vão observar ali os preços e vão responder. Espero que já tenham respondido, né? Porque a prof pediu como tarefa, tá? E a prof já vai mostrar para vocês a resolução daqui a pouquinho. Em qual das opções o preço da bola tem o menor valor? Justifique com cálculos. E a letra C. Se não houvesse variação de preço por bola, quanto custaria um sorvete com 2 bolas e com 3 bolas? Certo? Então, vamos ver aqui na resolução. Então, um pouquinho. Então, ali para a letra A, nós temos o seguinte, que o custo de cada bola não aumenta de forma proporcional, ou seja, se a primeira bola custa R$ 4,80, 2 bolas deveriam custar R$ 9,60 e 3 bolas custariam R$ 14,40. Então, na verdade, eles dão um descontinho ali para a pessoa que opta por ter um sorvete com mais bolas, certo? Deixa eu tentar aumentar a visualização aqui para vocês. Vamos ver. A letra B, então, ela diz assim, ó, em qual das opções o preço da bola tem o menor valor? Justifique com cálculos. Com o menor valor, já pelo raciocínio que nós fizemos ali na letra A, é que eles dão, digamos assim, um descontinho, né, para quem compra 3 bolas, seria então na terceira opção, tá? Onde na terceira opção o preço da bola tem menor valor, porque 12,80 divididos por 3 chegariam ali a R$ 4,26 por bola, certo? R$ 4,27 aproximadamente, né? Então, nesta terceira opção seria menor o valor por bola. Na primeira opção, como a unidade custa R$ 4,80, né? Na segunda, R$ 8,80 dividindo por 2 chegaríamos a R$ 4,40. Então, a terceira opção é a que tem o menor preço por bola, ok? Na letra C, então, nos diz assim, o sorvete com 2 bolas custaria R$ 9,60, pois R$ 4,80 dividido por 2 é igual a R$ 9,60, certo? Por que estamos falando disso aqui? Porque na terceira questãozinha ali, na letra C, ela fala assim, se não houvesse variação de preço por bola, quanto custaria um sorvete com 2 bolas? Então, nós somaríamos ali o 4,80 vezes 2 e teríamos 9,60, certo? Se não tivesse variação ali nos valores, ok? Então, aqui, né, que o que é mais vantajoso em termos de preço, de quantidade, é a quantidade de sorvete, tá? Porque quando você paga um pouquinho menos por bola. Então, diz assim, eu vou pagar só R$ 4,80 para tomar um sorvete, mas apenas por uma bola. Quando se você comprar 3 bolas, você vai pagar R$ 4,27 por cada uma. Então, é mais vantajoso quando vai ter uma quantidade maior, porque normalmente o comércio mesmo já fornece esse desconto, tá? Porém, é necessário adequar a quantidade comprada a cada situação, pois tem pessoas que dão conta, né, de tomar ali um sorvete com 3 bolas e outras não. Então, acabariam perdendo dinheiro, acabariam jogando fora, né, deixando derreter, e isso também é um desperdício, certo?
ou então ainda por gula comer em excesso aí só para aproveitar a promoção, certo? Outros exemplos aí também de comércios que trazem esses tipos de promoção, né? Às vezes, embalagem de sabão em pó, por exemplo, você troca ali por embalagens diferentes, achando que vai fazer, pegando uma embalagem menor, achando que vai gastar menos, mas quando você pega uma maior, você tem uma quantidade maior de sabão, então você vai pagar menos por quilo, né? Então a ideia é aqui nós compararmos o preço por unidade, por quantidade que você vai pagar, tá? Então, às vezes é viável, às vezes não, né? Outro dia, por exemplo, eu pensei em comprar, eu tenho bastante gatos na minha casa, né? Eu pensei em comprar um pacote maior de ração para economizar, porque eu compro bastante ração. Só que, observando na loja que trabalha com a venda dessa ração, eu percebi que eles não davam desconto. Se eu comprasse, por exemplo, lá um saco de 100 quilos, não teria desconto nenhum, continuaria pagando o mesmo valor por quilo. Então, não é viável, porque eu teria que armazenar aqueles 100 quilos aqui em casa, né? Deixar ali exposto, sendo que eu posso comprar aí com frequência toda semana, se for necessário, pelo mesmo preço. Entenderam? Então, às vezes não é viável. Às vezes é viável você comprar uma quantidade maior pelo desconto que é oferecido para você comprar essa quantidade maior, certo? Então, cada situação deve ser avaliada, ok? Vamos ver aqui, então, na sequência, o Organize as Ideias, tá? Vou colocar aqui para vocês, Organize as Ideias, que está ali também na página. Então, nós temos ali na página 40, o Organize as Ideias, onde nos traz aqui um mapa mental, né, sobre as situações que nós estudamos com os números racionais neste capítulo, tá? Então, nós vamos completá-lo ali com as principais ideias de cada tópico estudado, tá? Observar, então, que no centro do mapa mental está o contexto deste capítulo, que era números racionais, né? E aí nós vamos completando aí conforme o tipo de ideia que vai surgindo aqui em relação a esses números racionais, certo? Então, por exemplo, exemplo de adição de frações com denominadores diferentes. O que nós precisamos fazer quando temos denominadores diferentes? Precisamos usar uma fração equivalente para que nós possamos trabalhar com a adição, certo? Então, aqui, por exemplo, foi usado duas frações equivalentes para poder chegar ao resultado, tá? Exemplo de adição com números decimais, né? Então, você soma os números decimais também. Aqui, estamos falando da adição, tá? Aqui temos ainda a fração decimal, aqui em cima, fração decimal. Temos aqui exemplo de divisão com números decimais, né? E o resultado ali 4,8, 2,4 dividido por 0,5. Tendo dúvidas em relação aí às divisões, que vocês já trabalharam divisão com a professora Pamela, né? Mas tendo dúvidas ainda aí em relação às divisões, podem solicitar aí na aula ao vivo, de repente, se tiver, né, com vergonha de falar ali durante a aula, espera uns minutinhos ali no final, o pessoal sai da aula, conversa com a professora, manda, né, a dúvida, não tem problema. Ou se quiser entrar um pouquinho antes, né, a professora normalmente entra ali uns 10 minutos antes no link da aula já, tá? Então podem parar ali e a gente pode conversar sobre isso, não tem problema, tá? Se necessário marcar aí uma revisão, alguma coisa também, eu posso ver também com vocês, ok? Então, completem o mapinha mental aí de vocês, tá? Como está aqui. Exemplo de divisão com frações, né? Onde nós mantemos o primeiro termo e invertemos o segundo para fazer, então, uma multiplicação. E aí temos o resultado, tá? Exemplo de subtração com números decimais. Aqui, então, temos um exemplo de subtração, né? As regras de sinais que aparecem aqui, então, que vocês já conhecem, mais com mais
é mais, mais com menos é menos, menos com mais é menos, e menos com menos é mais, certo? As regrinhas que vocês já conhecem. Exemplo de multiplicação com frações, então, que é bem mais simples, que você multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, né? Bem tranquilo, e aí, se precisar, simplifica essas frações, né? Reduz essas frações aí a um termo, a uma fração irredutível, né? Exemplo de subtração com frações, onde é a mesma questão lá da adição, lá em cima, tá? Onde você coloca, se você tem com denominadores diferentes, você vai colocar frações equivalentes a ela, ou seja, uma fração que represente o mesmo valor, né? Aqui, por exemplo, 2 dividido por 3 ou 14 dividido por 21, elas são equivalentes, você só multiplicou os dois valores por 7. Então, multiplicou 2 vezes 7 deu 14, 3 vezes 7 deu 21. Ela é equivalente, então, 2/3, é a mesma coisa, tá? Quer dizer que se você dividir 2 por 3 ou 14 por 21, você terá o mesmo resultado. Isso é uma fração equivalente, tá? Então, adição e subtração seguem a mesma regra, ok? Então, esse é um mapinha mental, vocês vão completar aí na apostila, caso não tenham feito ainda, né, a tarefa, tá? E dali para frente, nós vamos resolvendo as questões da hora de estudos, né? Deixa a prof ver aqui quanto tempo nós temos aqui de aula. As questões aqui da hora de estudos, que estão na sequência. Deixa eu baixar aqui. Tá? Nós temos algumas questões mais simples, porque são ainda do início do conteúdo. Por exemplo, essa daqui que é para nós fazermos entre verdadeiro e falso, né? Ali a número 1, tá? Onde você vai identificar só se a expressão é verdadeira ou não, né? Ou se é uma afirmação verdadeira ou não, tá? Temos algumas onde vai exigir um pouquinho mais de conta, um pouquinho mais de cálculo, né? E eu sugiro aí que vocês vão fazendo essas questões assim que possível, pelo menos aí até a número 12, tá? Pelo menos até a número 12 que nós ainda não fizemos, e aí a professora corrige na próxima aula. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês esta questão, essas atividades aqui da 1 até a 12, como tarefa lá para terça-feira, que aí ficam com aí 4 dias, né, de tempo, de prazo, para fazer, certo? Então, vejam bem, aqui algumas vocês já estão vendo as respostas aqui comigo, tá? É só marcar aí. Então, nós já temos aí algumas questões que apareceram aqui, e vocês vão fazer ali até a questão 12, que fica na página seguinte, ali na página 43, tá? Nós estamos aqui na 41 já, virando a página lá, você vai ter a página 43 e ali termina até a questão 12, certo? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Questões da hora de estudos, página 41, questões 1 a 12. Vocês vão fazer, então, de tarefa para terça-feira, dia 9 de junho, ok? Então, bom final de semana e um grande abraço. Espero que vocês estejam entendendo, tá? E aí, nós conversamos na segunda-feira. Um abração.